Você conhece os parâmetros do som? Sabe a importância deles para desenvolver a sua percepção musical? Nesse vídeo, vou mostrar de forma simples, utilizando a guitarra, maneiras de conhecer e exemplificar cada um dos parâmetros. Vem comigo! Olá, eu sou o professor Christian Weig. Geralmente, para a gente poder conhecer e estudar melhor esse grande tema que é a matéria-prima da música, o som, dividimos ele em 4 parâmetros, 4 características ou qualidades do som: altura, duração, intensidade e timbre. Altura seria aquele parâmetro que se refere à diferença entre uma nota e outra, o quanto um som pode ser mais agudo ou mais grave que outro. Em regra geral, o Ocidente chama a menor variação entre uma nota e outra, isso é, a distância mínima entre duas notas, de semitom. Por exemplo, quando a gente toca um Dó e um Dó sustenido. Essa variação de frequência, isso é, de altura entre as notas, torna possível agrupá-las em, por exemplo, arpejos, escalas, acordes. Arpejo, por exemplo, quando eu pego esse mesmo Dó e adiciono a ele uma terça e uma quinta. Pode ser uma terça menor e uma quinta justa. Escalas, por exemplo, tem a nossa escala de Dó menor, Dó menor natural, no caso, ou ainda um acorde de Dó menor. Tudo isso são formas que a gente tem de agrupar essas alturas diferentes, criando novos elementos, digamos assim, ou elementos que possam ser usados e sentidos como música. A duração, que é o nosso segundo parâmetro, é a propriedade que todo som tem de durar um certo tempo. Um som, ele apenas existe enquanto ele soa. Parece bem lógico, mas a gente não pensa muito nisso, que a gente só escuta um som enquanto ele durar, digamos assim. A duração de um som, ela se vincula ao tempo que ele está soando antes dele silenciar. Então, através de diferentes silêncios, digamos assim, a gente corta os sons e faz eles durarem sons mais longos ou sons mais curtos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo notas com um som um pouco mais longo, então a gente começa a criar um caráter mais lento, mais relaxado, às vezes até um pouco triste ou mais sério. Se a gente fizesse um pouco mais enérgico, com um pouco mais de velocidade, a gente já começaria a ter outro tipo de sensação. Então, perceber ou ser capaz de executar toda essa gama de variações ou perceber as durações exatas em relação a alguma referência, por exemplo, uma batida regular, que é o que a gente chama de pulsação, também é uma forma de percepção musical, muito comum nos cursos de música. Nosso terceiro parâmetro, a intensidade, é o parâmetro que diz respeito à força com que um som vai soar, se é mais forte ou mais fraco. É muito comum as pessoas chamarem esse parâmetro de volume do som, o que não está errado. Quando a gente se refere à intensidade, a gente quer dizer as variações de notas sendo tocadas mais fortes ou mais fracas, em crescendo ou diminuindo, e toda essa gama de variações. Por exemplo, a gente pode ter o nosso Dó tocado forte, ou um Dó mais suave. A gente pode fazer uso desses elementos no próprio trecho musical. Se eu toco esse trecho com força, a gente vai ter um tipo de sonoridade, mas se eu toco ele um pouco mais suave, cada forma com que a gente toca um som, então, traz uma sonoridade específica, e a gente está variando simplesmente a intensidade, a força com que a gente toca. A percepção musical também trata, então, de ser capaz de perceber e executar essas diferenças de intensidade, seja em uma mesma nota sendo repetida ou em uma frase musical inteira.
ou mesmo numa música inteira. Por fim, temos o parâmetro do timbre. Timbre é aquela qualidade de um som que permite saber qual instrumento produz aquele som e de que forma ele é produzido. Quando tocamos uma nota, não ouvimos apenas o som de uma nota pura, de, por exemplo, um dó puro. Essa nota pura só pode ser conseguida em um sintetizador. Em qualquer outro instrumento, por exemplo, na guitarra, a gente vai ouvir esse dó junto com vários outros sons. Por exemplo, quando a gente toca um dó, a gente, além de estar ouvindo a frequência desse dó, né, que está afinado numa altura específica, a gente está ouvindo a corda de metal vibrando, a palheta quando roça na corda, o som da madeira reverberando, mandando para a caixa, o timbre que está na caixa. Então tudo isso gera esse som que a gente entende como o som de uma guitarra. Todo esse conjunto de sons que viajam com essa nota possibilita que nosso ouvido, que foi treinado para ouvir os sons da guitarra em músicas populares desde a nossa infância, faz com que ele reconheça imediatamente que o instrumento é a guitarra. Se eu cantar essa mesma altura, essa mesma nota dó na voz, dó, automaticamente também sabemos que o timbre mudou. Agora ele é feito por outras cordas, as cordas vocais, reverberando pela minha garganta, cabeça, pelo meu corpo, produzindo esse som de voz humana, que é outro instrumento. Obviamente, se for algum instrumento que você nunca tenha ouvido antes, por exemplo, um instrumento indiano ou chinês, esse reconhecimento não vai acontecer. Mas ainda assim você poderá saber por referência, se tem um som de sopro, ou se é uma corda vibrando, se a corda está sendo tocada com o dedo ou palheta, ou se é um arco roçando. Toda essa forma de produzir o som, então, influencia no seu timbre. Ainda que seja em um mesmo instrumento, podemos ter uma grande variedade de timbres, mudando pequenas formas de tocar. Na guitarra, ou mesmo no violão, e em vários instrumentos de corda, podemos apenas mudar em que parte da corda palhetamos para alcançar sonoridades diferentes. Quanto mais perto da ponte a gente tocar, mais estralado, mais metálico será o som. Quanto mais perto do braço a gente tocar, mais doce, mais aveludado será o som. Os captadores que a gente escolhe através da chave seletora simplesmente faz isso. Ele capta o timbre de partes diferentes da corda, ou mais perto da ponte, ou mais perto do braço, ou um meio termo, né? Então, ele já traz essa variedade de timbres sem que a gente precise mudar a posição do braço. Assim, reconhecer e fazer uso de toda essa variedade de timbres, seja através de instrumentos diferentes, seja em um mesmo instrumento, também é parte do que chamamos de percepção musical. Se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreva no canal, ative o sininho. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui embaixo. Um abraço e bons estudos!